do intervalo que nós tivemos aqui na Filadélfia TV. Estamos no programa Mundo Evangélico com o tema de hoje, que é namoro cristão. E a questão que se levantou, que estamos aqui a debater, é em relação ao namoro. Se é lícito um cristão namorar com uma muçulmana ou com um pagão. E nós ouvimos aqui várias opiniões na primeira parte da nossa entrevista. E neste momento quero ouvir a reação do nosso convidado Manuel Chico Chiquazo em reação àquilo que foi dito pelo nosso convidado João Chapuleta. Muito obrigado pela questão, pela oportunidade. É assim como a gente cresce na vida, colhendo algumas sensibilidades, algumas pessoas e vamos levando as boas coisas para casa. Isso é muito bom. E eu também aconselho aos jovens, quando vão num convívio, quando vão onde vão, devem tentar colher aquilo que é positivo para casa. Isso faz crescer alguém. Falando que é lícito, não é lícito, é importante que um namoro fora do cristianismo não é bem-vindo. Na minha opinião, isso não está muito bem correto. Porque nós não podemos vender as pessoas quando querem fazer algo. Porque quando alguém tem 18 anos, significa que é responsável por si. A responsabilidade de você, de criança, vai dando educação. Essa educação vai permitir com que, a partir de 18 anos, a pessoa tenha maturidade suficiente para poder continuar com a vida dele lá à frente. Porque a pessoa não há de ficar em casa até aos 40 anos, em casa dos pais. Logo, isso significa que a pessoa ainda não é madura. Se a pessoa já tem maturidade de 18 anos, ninguém pode ficar em casa dele. Significa que pode escolher o que a pessoa quer. Então, significa que tem que escolher, não podemos vedar. Os cristãos namoram entre os cristãos. Os muçulmanos namoram entre os muçulmanos. Os pagãos namoram entre pagãos. Então, se fosse assim, não seria muito bem a gente ter o evangelho. Espalhar a palavra de Deus para os confins da terra, para aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente vai espalhar a palavra de Deus, vamos fazer o quê? Aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, vão, a partir dali, nós estamos lá, vamos conhecer a palavra de Deus e nós vamos convertendo as almas. Mas, para isso, temos que ter fé naquilo que nós vamos fazer. Orações. Antes de tudo, tem que ser uma preparação. Orações, Deus, peço para que eu possa estudar. Peço para que eu possa passar de classe. Peço uma formação. Peço uma mulher bonita. Uma mulher bonita é aquela que vai te compreender. É aquela que vai caminhar junto consigo na tristeza, na felicidade, nos desafios, né? No momento de angústia, no momento em que todos estão desesperados, como é que a vida vai andar, sabe como é que nós vamos viver? Então, essas pessoas que vão te acompanhar nesse momento, é essa pessoa que é uma boa esposa. Então, posso eu casar uma irmã, mas aquela pessoa não me acompanhar no meu ambiente. E amanhã não ter bom casamento. Por isso também nas igrejas há muitos casamentos que entre os jovens casam, depois separam. Casam, separam, porque ainda não se conhece bem. Suponhamos que a pessoa vai casar com uma pessoa de lá fora. Você tem que ter fé que eu quero uma mulher. Deus vai te mostrar uma pessoa de fora, que essa pessoa vai fazer parte da sua vida. A partir de orações, eu acredito que todo cristão alimenta-se das orações. Se temos orações, eu tenho que orar com fé que eu vou conseguir uma mulher. Mas a mulher dele não está lá na igreja. Há uma vez, eu me lembro muito bem no Chimoio, fomos fazer vigília aqui, não estou em erro, não é? Era um programa que a Igreja Universal fazia naquela altura, que os solteiros e as solteiras, não é? Vão lá, o pastor fazia orações, mas ele dizia, não é sair daqui, você não é casado, eu também não sou casado, então vamos lá namorar juntos. Porque o pastor já fez orações, acho que Deus nos abençoe, estamos juntos, isso não é coincidência, é porque Deus nos quis. Não é isso não. Quando as pessoas vão para lá, vão poder buscar o poder de Deus. Vamos ter fé de que aquilo que nós falamos, o que se discutiu, eu vou ter uma pessoa na minha vida. Mas não significa que está lá dentro da igreja. Pode ser uma outra pessoa que está na outra vida. Mas essa pessoa você vai buscando. Tem que ter fé. Não é porque quando a gente temos fé, quando temos esse poder não é nosso, é de Deus. Você pede. Quando é dado esse poder, é para você usar esse poder. É para você ter fé. Se você tem fé naquilo que você quer, isso acontece. Eu tenho fé. Eu acho que tem pessoas que já me disseram aqui, não vou citar aqui, não vou citar, já me disseram que não, você casou minha filha, mas você vai se converter um dia para a minha igreja. Não é?
ela disse que eu não vou me converter. Porque a filha tinha se casado com uma pessoa que bebia, fumava, fazia aquilo que podia fazer. Mas a mãe daquela moça disse, não, você vai se converter um dia. Mas acredito que aquela mamãe usou o quê? Usou a fé e orações. E a pessoa se converteu. E hoje é grande líder. Então, é mais ou menos o que eu quero dizer. Que às vezes é importante termos fé naquilo que nós queremos. O importante é fé e oração. E Deus vai ajudar. Muito obrigado. O nosso convidado João, enquanto a nossa mãe vai ainda processar a sua intervenção, nosso convidado João, acho que tem alguma questão. Muito obrigado. Eu entendi muito bem. Aqui o que me apareceu na mente, um exemplo. Um líder dos seus 35 anos, já há 10 anos quase a liderar uma igreja, um líder. E fica viúvo o pastor principal. A minha pergunta é lícito esse pastor levar uma muçulmana para na igreja onde está a liderar? Ok. Vamos me explicar para eu colocar para pergunta. Estamos em debate Porque e... eu vejo para alguns casos Sim. é lícito, mas alguns não é lícito. Estou confuso aqui. Nós precisamos reunir as mentalidades para serem únicas. Ok. Obrigado. Bom, temos que olhar as coisas com a sabedoria. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O pastor, um líder, não é obrigado a casar dentro da igreja. Se há possibilidades, não há possibilidade que foi tocado com alguém, Deus tocou ou alguém tocou de fora, que ele já não está casado, mas está lhe dando uma igreja, tem que ter casado. Não está obrigado a procurar mulher dentro da igreja. Suponhamos que dentro da igreja não temos alguém compatível. Uma mulher solteira, por exemplo. Uma mulher, não tem mulher solteira ou não tem alguém compatível. Compatível, não são compatíveis, não há compatibilidade. Não há. Não pode obrigar o pastor a casar dentro da igreja. Mas se há essa possibilidade, como pastor, eu admiro muitos pastores que têm poder, orações e fé, Deus vai dar uma mulher, pode não ser dentro da igreja. Vai ser uma mulher vir, se converter dentro da igreja e ser uma grande líder também, aquela mulher. Eu acredito, eu tenho fé nisso. Vamos ouvir a nossa convidada, Joana, o que tem a dizer? Vamos ouvir a nossa convidada, o que tem a dizer em relação ao assunto em debate, assim como essa questão que aqui foi levantada. Muito obrigada mesmo pela questão que está sendo debatida, a última pergunta, se calhar a última penúltima pergunta, que já está doce. Quando a gente começa a discutir, cada um com sua opinião. Eu vou falar da minha experiência, não é? Porque você sempre tem que falar, comentar, depois olhar muito mais para a sua experiência. O que você é, o que você era. Para mim, dizer que não podemos casar com muçulmano, não podemos casar com pagão. Para mim não é lícito isso, desde o momento que tenha um objetivo comum os dois. Por exemplo, para mim aconteceu isso, quando chega a fase de casar. O que eu fiz? Eu tinha que orar para que Deus desse alguém que conheça a palavra de Deus, alguém temente a Deus. Foi minha oração. Eu fiz uma oração, foi 2 anos. 2 anos eu a orar, sem resposta, dói mais, não é? Você orando e sem tendo a resposta. Então, como Deus, quando é coisas de Deus, quando é, como posso dizer, quando é do destino de Deus, mesmo que seja um muçulmano, você vai tirar um muçulmano. Mesmo que seja um pagão, você vai tirar porque o seu destino está lá. É o que aconteceu comigo. 2 anos, se calhar mais de 2 anos a orar, o que me aparece, Deus me envia aquela pessoa que eu dizia assim, Deus deve me dar alguém que conheça a palavra de Deus, alguém que teme a Deus, alguém que não bebe, porque na minha família ninguém bebe, a maioria, não é? A maioria não bebe.
a minha família, porque família de pastores, minha mãe, meus tios, meus avós. Então, eu começava a me sentir, como é que eu vou casar com um bêbado? Alguém que fuma, alguém que é da católica, alguém... Muitas ideias me apareciam na minha cabeça, mas uma coisa era só de orar, dizer, Deus, ouça as minhas orações. E o que Deus fez? Deus foi levar alguém bêbado para te mostrar, então, aquelas suas orações. Eu vou trazer alguém, porque às vezes que você vai pedir desta maneira, Deus vai te dar de uma outra maneira. Então Deus envia um bêbado. Eu li, meu Deus, não é esse bêbado que eu preciso. Não é este bêbado que eu pedi a Deus. Mas Deus, como é Deus de providência, é Deus de milagre. Às vezes eu pedi uma coisa enquanto Ele quer me dar uma outra coisa. Isto acontece. Eu estou a orar, mas Deus está-me a trazer outro assunto. Como é que eu faço? O que eu fiz era de dobrar mais joelho, orar mais. Deus, será este homem que o Senhor eu pedi? Não este homem que eu pedi. Mas por que Deus está a trazer esse homem na minha vida? O que está acontecendo mesmo? Não houve resposta. No silêncio, às vezes no silêncio Deus está a responder. Então, eu comuniquei a minha mãe, meus familiares, que eu estou a namorar com alguém. Mas essa pessoa é da católica. Como é que vamos nos entender? Eu que sou cristã, ele é da católica. E eu gosto de ir de ter alguém para nos dias de culto irmos juntos e aprendermos lá na igreja o que formos a aprender. E em casa estamos a viver daquilo que nós aprendemos. Agora, eu estou aí na minha igreja e ele está aí na católica. O que vai acontecer de mim? O que vai ser de mim? Eu comecei a orar. Eu pus isso na bandeja da minha família. Eles me ajudaram muito em oração. E como é Deus de milagre, Deus de promessa, Deus olhou para mim, viu o que eu pedi, então Deus transformou a vida. Porque eu dizia a meu esposo, eu disse assim, temos que ir junto na minha igreja. Ele dizia, não, eu não vou na sua igreja. Você, mulher, é quem deve seguir quem? O homem. Não eu, homem. Seguir mulher, não posso fazer isso. É uma vergonha para mim. E dito feito, foi uma vergonha para a parte carnal ou na parte de familiares dele. Porque parte de familiar dele, um desses, como disseram assim, você levar nosso irmão para na sua igreja, é o que é isso? Nosso irmão de voltar na católica. Eu não podia responder nada. Eles falaram o que queriam falar e eu entreguei nas mãos de Deus. Nosso irmão há de voltar na católica. Nosso irmão não vai na sua igreja. Eu não podia responder, não podia fazer nada. Então, como foi da vontade de Deus, Deus fez com que as coisas mudassem. E hoje, eu acredito, para quem conhece, é um grande líder. Uma pessoa que saiu da católica, que nem queria saber dessas nossas igrejas. Eu não posso ir na sua igreja, porque a sua igreja demora para sair, a sua igreja é isto, mas isto. Eu dizia, você vai ter que me seguir. Se você quer ficar comigo, você tem que seguir. Se você não me seguir, você não vai ficar comigo. Mas como era da vontade de Deus, o destino de Deus, a pessoa acabou por seguir e hoje é um grande líder. Então, dizer que não podemos casar com um da católica, um de muçulmano, um pagão, isso não pode acontecer. Nós é que vamos pescar esse. Muito obrigado. Após essas intervenções, o nosso convidado João ainda permanece na sua posição ou tem alguma coisa a dizer? Estamos mesmo na reta final do nosso programa. Ok. Eu permaneço naquilo que eu disse. Apenas a única coisa que eu quero acrescentar é nós temos um Deus misericordioso, não é? Quando nós erramos, há um ditado que o meu pastor, o meu pai na fé, falou no culto, que estou a esquecer, mas numa linha tão tortas, né? Onde Deus passa por uma linha tão reta.
não é? Tem endireitado nossos caminhos. E para dizer que eu não terei coragem de pregar um dia diante do altar do Senhor, dizer: você jovem está por causa de mulher, vai lá no mundo, vai lá levar os muçulmanos para poder aumentar o número dos cristãos. Não teria eu a coragem, não é? Por causa de não ter essa coragem, eu vejo que não me convém eu fazer tal coisa. Dos que aconteceram, eu digo que porque escreveu-se de uma forma tortuosa que Deus ajudou a endireitar, não é? Os seus caminhos. É o que eu queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acredito que o assunto está mesmo quente. Vamos dar espaço ao nosso convidado, Manuel Shipazo. Muito obrigado. Indo mesmo para a questão que estamos aqui a tentar discutir, é pertinente que quando um pregador está no altar, não há necessidade de dizer que vão casar lá fora. Não há necessidade. O que a pessoa lhe toca? A palavra toca algumas pessoas quando é pregado. Toca algumas pessoas. Mas não significa que quando toca, as coisas podem acontecer lá dentro da igreja. As coisas podem acontecer fora da igreja. Esses milagres não é sempre que acontece na igreja, mas acontece fora da igreja. É neste momento que ele diz que se tem um irmão que trouxe alguém, que diz que eu tenho alguém que não é da igreja. Não vamos dizer que vamos ver, não precisamos. Não, vamos dizer que traga essa pessoa. Queremos conhecer. Como te chama, irmão? Onde tu vive? Os teus pais? Como é que é a sua situação religiosa? Ela vai falando daquilo que ela vai falar. Vamos buscando mais sensibilidade na pessoa, vamos receber a pessoa como um irmão. Agora, dizer e fazer palestras, digamos, para que os jovens vão para lá fora, namorar para que possa gerar. Essa não é uma das formas também de fazer evangelismo. Mas se a pessoa tem a oportunidade de conhecer alguém que quer casar, aí também você vai por a palavra de Deus. É normal. Se a pessoa não conhece a palavra de Deus, afinal isso existe. Porque a pessoa que nem conhece a palavra de Deus, não conhece a Bíblia, nunca leram a Bíblia. Então aí é onde você vai procurar falar de Deus. Mas como é que é esse Deus? Aí vai perguntar se Deus existe. Como é que é? Não, está aqui. A gente não está a falar dele, da palavra dele, está aqui conosco. É verdade, diz assim. Então aí vai dizer: eu chegar na sua igreja, quero ver bem isso. Você está resgatando, mas os seus objetivos pessoais para o seu futuro. Muito obrigado pela intervenção. Realmente, caros telespectadores, senão ficamos aqui até o amanhecer, então nós vamos ter que interromper o nosso debate, mas fica aí a dica de que daquilo que podemos escolher aqui, que se é plano de Deus, nós não temos escolha. Se Deus nos leva a um certo destino, é lá onde nós vamos. Mas a chave é orarmos para que Deus levante a pessoa certa. Porque muitas vezes Deus levanta aquele que menos esperamos e coloca em nossas vidas. Ouvimos aqui o testemunho da nossa convidada Joana, que estava aqui a falar de alguém que vinha de uma outra igreja, alguém que bebia muito, mas que depois Deus transformou. E, caros telespectadores, só para deixar claro, a pessoa referida sou eu mesmo, que estou aqui, graças a Deus. Do princípio foi muito difícil, porque eu queria alguém que estivesse comigo na Igreja Católica, ela queria alguém que estivesse com ela na Igreja da Assembleia de Deus Internacional. Então havia um braço de ferro, mas graças a Deus, por causa da maturidade, como aqui foi dito, ela conseguiu convencer-me e hoje estou aqui como pastor local, algo que não esperava, e vejo a mão deste Deus a operar. Nós terminamos por aqui e voltamos a nos ver dentro em breve, dentro do programa Mundo Evangélico da Filadélfia TV, a partir da cidade de Mocuba. Falou-vos Pedro Jussa e nas imagens temos os irmãos Lúcio Tomás e o irmão David Menezes, esses que fazem parte da mídia da Filadélfia, eles que cuidaram da imagem desse nosso programa, assim como a redação do programa. Até breve, voltamos a nos ver assim que Deus permitir. Tchau, tchau.